Olá, irmãos, tudo bem? Hoje é quarta, dia 12 de janeiro de 2022. Estamos mais uma vez juntos, não é? Vamos orar antes de refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por podermos nesse momento estudar a Tua palavra e tirarmos lições preciosas para as nossas vidas. Nos abençoe a todos. Pedimos-te por nossas vidas, por nosso país, pedimos-te fé para vencer as dificuldades que temos em nossas vidas e em nosso dia a dia. Perdoa os nossos pecados, pedimos-te, no nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o assunto Moisés, o servo de Deus exemplar. Gostaria de ler dois versículos de Números, capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz assim: E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então vamos conversar um pouquinho sobre a fidelidade de Moisés, baseados no capítulo 12 do livro de Números. Então eu gostaria de fazer alguns destaques. Vamos falar sobre um pouquinho sobre a humildade de Moisés. Moisés era manso mais do que todos os homens. Lá no versículo 3, podemos ler o seguinte: E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A Bíblia está dizendo, Moisés era muito manso. Que aprendamos com ele sobre a mansidão. Isso fazia parte do seu caráter cristão, do seu temperamento. Uma outra característica de Moisés é que Moisés, ele tinha uma comunhão extraordinária com Deus. O que é comunhão? É intimidade, é conhecer um ao outro. Ele conhecia Deus intimamente. Lá no versículo 6 e 7, diz assim: Ele disse: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com Moisés, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então Deus está dizendo que Moisés era fiel em tudo. Modelo, não é? Modelo de mansidão, modelo de comunhão. Agora, modelo de relacionamento. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Versículo 8, diz assim: Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então Deus está dizendo, boca a boca falo com ele. Isso quer dizer que Deus falava com Moisés bem de perto. Então a gente vê aí um relacionamento íntimo com Deus. Mais uma lição aqui para aprendermos, não é? Uma outra coisa que Moisés tinha que devemos copiar: sua boa fama. Ele era fiel em todo o seu ministério. Fiel em todo o seu ministério. O plano que Deus tinha para ele, ele executava com responsabilidade, ele executava com fidelidade. Quantas vezes desanimamos, não é? Deixamos de ser fiel ao Senhor. As circunstâncias da vida nos oprimem e queremos olhar para trás. Diz o Ineto, né? Precisamos clamar o nome do Senhor. Precisamos clamar o nome de Jesus. Então ele era fiel em todo o seu ministério. Uma outra coisa, uma outra virtude que ele tinha, aliás aqui, seu amor fraternal. Ele orou pelos seus difamadores. Seu amor fraternal. Ele orou pelos seus difamadores. Está lá no versículo 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que
a cures. Ele orando a Deus pela irmã, para que Deus curasse a sua irmã. Mas ele tinha problemas, ele enfrentava inveja, ele era difamado pelos seus próprios irmãos, não é? Lá no versículo 2. Eles disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E o Senhor o ouviu. Então, os seus próprios irmãos tinham inveja dele. Miriam e Arão tinham inveja de Moisés, o servo exemplar do Senhor. Uma outra situação boa de Moisés é que Deus atendia e atendeu às suas súplicas. Deus atendeu às súplicas de Moisés. Isso nos incentiva a orarmos e nos incentiva a suplicarmos ao Senhor. Está lá no versículo 14. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. O autor está dizendo que Deus atendeu, que Deus iria curar a Miriam. Ela ficou leprosa imediatamente, Deus iria curá-la. E Moisés orou, e Deus prometeu que iria curá-la. Queridos, o exemplo está aí. Os exemplos bíblicos de fidelidade, de comunhão com Deus, são inúmeros. E os textos que nos mostram a fidelidade, o amor de Deus, a assistência de Deus a todos nós, são inúmeros. Por que não buscarmos o Senhor? A palavra diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, vamos procurar ser mansos, como Moisés foi, um homem manso. Vamos procurar desenvolver uma comunhão maior com o Senhor. Comunhão é estar mais próximo, é conhecer mais. Vamos buscar a termos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Vamos procurar ser fiel naquilo que Deus quer que nós façamos. Vamos procurar viver uma vida de fidelidade. Vamos procurar viver um amor fraternal e orarmos mesmo pelos nossos inimigos, mesmo pelos nossos difamadores. Vamos procurar orar a Deus e começarmos a apontarmos os pedidos, as orações que fazemos e Deus nos atende? Vamos fazer isso, meus irmãos? Eu espero que você, com calma, leia este capítulo 12 de Números e procure refletir sobre as preciosas lições aqui. E você vai ver que, por causa desse tipo de comportamento que Moisés tinha com Deus, tipo de relacionamento que ele tinha em ser um homem responsável, um homem idôneo, um servo responsável, um servo idôneo, Deus o protegeu, Deus o guardou, Deus atendeu. Não é? Mas o lado de Moisés, ele sempre fazia aquilo que ele tinha que fazer, ele sempre fazia em suas responsabilidades com Deus. Assim como Moisés foi fiel e foi leal, assim devemos nós também sermos fiéis e leais. Vamos lá? Vamos em frente? Então eu espero que você nesse momento se reúna com seus familiares. Você nesse momento estiver sozinho, ore ao Senhor uma vida de dedicação, pedindo uma vida de dedicação. Ore ao Senhor pedindo que dê a você essas mesmas qualidades que Moisés tinha. E com certeza Deus prontamente o atenderá. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.